Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Você é preciosa, bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre tanques emocionais. Eu sou Pri Castellani, sou terapeuta neurocomportamental e eu ajudo mulheres a resolverem seus conflitos internos para elas terem equilíbrio emocional sem precisarem de anos e anos de terapia. E hoje eu quero falar sobre tanques emocionais. Por que tanques emocionais são tão importantes? Pri, o que são tanques emocionais? Tanques emocionais são as duas estruturas emocional que todo mundo nasce com ela. Todo mundo nasce com ela. Nós temos dois tanques emocionais: o tanque emocional do pai, o tanque emocional da mãe. E esses tanques emocionais, eles precisam ser preenchidos devidamente com a substância certa. O pai, ele tem uma responsabilidade para depositar a substância nesses tanques emocionais, e a mãe também tem essa substância certa, não é qualquer substância que coloca lá dentro. E tem um detalhe muito importante: os tanques emocionais, eles eles vão ser depositados desde o ventre da mãe. Sim, desde o ventre da mãe. Então, do 0 aos 13 anos, o pai e a mãe têm responsabilidade de depositar as substâncias corretas nesse tanque. Então, vamos lá. A responsabilidade da mãe é depositar nos tanques emocionais do filho, do 0 aos 13 anos, o que? A base, a fundação da vida, a estruturação da vida. Toda a vida tem uma estrutura, tem um fundamento. Então, a fundação da vida de um ser humano é responsabilidade da mãe. E então ela deposita nesses tanques emocionais essa estruturação, tá? Agora, os tanques emocionais do pai, ele é um outro tipo de estruturação. Então, ele é responsável pelo ir da vida. Então, a força do ir, a força do realizar, a força do conquistar, a força do fazer é a responsabilidade do pai. Só que isso, como que eles vão se, como que vai sendo depositado? Mas Pri, do 0 aos 13 anos, como que isso é depositado do 0 aos 13 anos? Do 0 aos 13 anos é da seguinte maneira. Vamos supor que, imagina que existe uma pessoa, uma mulher grávida, e tudo que ela sente é passado para o feto através do fluxo sanguíneo, tá? Então, quando ela tá feliz, quando ela tá alegre, quando ela tá sentindo, como fala? Quando ela tá se sentindo realizada, contente, estruturada, ela começa a liberar hormônios. Quais são esses hormônios? Os hormônios da felicidade. Então, ela libera esses hormônios, aumenta-se o fluxo sanguíneo para o bebê, ele começa a receber uma quantidade sanguínea maior, e aí ele percebe: eu tô sendo amado, olha, eu estou sendo aceito, olha que legal. Só que o inverso também acontece. E aí, o que acontece? Vamos supor que a mãe tá estressada, a mãe tá triste, a mãe recebeu uma notícia ruim, tá acontecendo alguma coisa no meio ali que deixou a mãe desestabilizada. Então, o que vai acontecer? Vai ser liberado hormônios de estresse. Então, vai ser liberado cortisol, vai ser liberado adrenalinas, vai ser liberado adrenos cortisóis, que são os hormônios do estresse. E aí, o que vai acontecer? Vai diminuir o fluxo sanguíneo para o bebê. E dependendo do nível de estresse, vai começar a gerar uma leve contração para o bebê.
E o bebê, ele entende o que é a contração, mas ele também entende que se a contração ocorreu na hora errada, fora do tempo, ele percebe e ele capta a mensagem: tô sendo rejeitado, eles não me querem. E aí, ali começa a ser depositado já nos dois tanques emocionais, fluxo que não deveria estar, que é um fluxo errado. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, da minha gravidez, da minha gestação com meu filho. Na gestação do Joaquim, ele estava indo tudo bem, né? Tranquilo. E quando eu tinha 4 meses de gestação, eu estava me preparando para o meu casamento e meu tio acaba cometendo suicídio um dia antes do meu casamento. Por mais que eu conversasse com o Joaquim, por mais que eu colocasse a mão na barriguinha dele e falasse: filho, não tem nada a ver com você, mamãe tá triste, mas você não tem nada a ver, foi impossível não liberar hormônios do estresse. Impossível. E o Joaquim, ele nasceu com uma necessidade de aprovação muito grande. Então, o que muitas pessoas acham que ele é bonzinho, muitas vezes não é bonzinho. Muitas vezes é uma necessidade de aprovação que ele tem. Hoje, a gente já tá equalizando isso, a gente já tá tratando. Mas era terrível. Por quê? Porque ele começa a fazer coisas que ele não quer fazer, mas ele faz para ele se sentir aceito. Ele faz para ele se sentir amado. Ele faz porque ele é inseguro. Então ele precisa que pessoas que ele tem intimidade, zelo e amor e respeito afirmem ele. Falem para ele quem ele é, porque de fato ele mesmo não acredita no que ele é. E aí, se eu sou uma mãe que tem os meus tanques emocionais fragilizados também, quando existe uma criança dessa, eu vou lá e afirmo essa criança nas minhas limitações, nas minhas dores, nos meus tanques emocionais desestruturados. E eu passo isso para ele. Eu transmito isso para ele. E o pai é a mesma coisa. Se os tanques emocionais do pai também estão fragilizados e existe uma criança que algo aconteceu desde a gravidez e ela precisa de uma aprovação dos pais, e esses pais são limitados, os pais vão passar as suas limitações para eles, para os filhos. E isso é uma consequência atrás da outra. Então, os tanques emocionais, eles são extremamente importantes na nossa vida e eles são extremamente ditadores da nossa vida e a gente precisa focar neles. A gente precisa estar atento a eles. Por quê? Porque eles vão ditar todos os nossos comportamentos. Então, o fato da gente descobrir o que deu de errado, não é que deu de errado, mas o que atrapalhou, o que interferiu nos nossos tanques emocionais, ele vai ajudar demais a gente na nossa caminhada, na vida futura, sabe por quê? Do 0 aos 13 anos, existe, tá formando, tá forjando a nossa personalidade, tá forjando a nossa identidade, tá forjando a estrutura que a gente precisa para encarar a vida. Então, quando existe falha no depósito desses tanques emocionais, né, a nossa estruturação, você pode ver, os grandes rebeldes, eles começam com a maioria da rebeldia com 14 anos. Lógico que tem alguns que começam antes, e aí vai depender de fato da estruturação do lar, mas a grande maioria começa a partir dos 14 anos, por quê? Porque é quando fecha o ciclo dos tanques emocionais. E é onde tem as maiores explosões, aonde tem as maiores brigas, as maiores rebeldias, né? Começa, na verdade, com 10, 12 anos, já começa
aparecer alguns sintomas aí que a gente precisa ficar atento. Por quê? Por conta dos tanques emocionais. Nós temos que entender que os nossos filhos, eles nascem como se fosse um CD virgem. E cada coisa que a gente faz é um registro dentro deles. E esses registros vão impactar de fato a vida deles. E você pode perceber em você isso. Você nasceu como um CD virgem. E uma palavra que seu pai ou sua mãe falou quando você era pequena, essa palavra ela tem registro na sua mente até hoje. E ela dita quem você é até hoje. Mas aí existe um ponto importante. A restauração dos tanques emocionais, elas não pertencem mais aos seus pais. A partir do momento que você não tem mais 13 anos, os tanques emocionais, eles passam a ser de total responsabilidade sua. Então você tem poder e você tem domínio para resolvê-los. E isso é maravilhoso, porque a gente não precisa ficar preso a um comportamento dos nossos pais. A gente consegue resolver eles de uma maneira leve, simples, muito profunda e intensa, mas a gente consegue resolver independentemente dos nossos pais mudarem os comportamentos ou não. Porque a informação ela está disponível aí. Mas não são todos que querem acesso a essa informação. Então, da mesma maneira que eu tive essa gravidez do Joaquim, e detalhe, isso foi em maio. O Joaquim nasceu em novembro. Em setembro, a minha avó, que tinha uma saúde maravilhosa, do nada cai, tem um traumatismo craniano e ela falece. Então, você imagina as pressões que o Joaquim sofreu na gravidez e não tinha nada a ver com ele, mas ele nasce com percepções de que ele rejeitaram ele porque o útero foi contraído em momentos que não era para ser contraído, sofreu descargas e mais descargas de adrenalina. Então, muitas vezes o que a gente acha, ele é muito bonzinho, não, ele tem a parte boazinha, mas a maioria do tempo é uma necessidade de aprovação. Então, se eu desobedecer, se eu contrariar, eu não vou ser aceito de novo e eu posso ser rejeitado. E eu não quero mais ser rejeitado. Então, eu vou ser o filhinho obediente, o filhinho que faz tudo. O filhinho que não desacata o pai, o filhinho que é aquele exemplar que recebe elogio de todo mundo. Mas lá no fundo, ele tá, os tanques emocionais dele tá cheio de problemas. Só que existe um detalhe, nem eu e nem você, e aí eu tô falando com as mães, né? Nós não tivemos aula disso, nós não tivemos ensinamento disso, ninguém nunca explicou isso pra gente. Então, como que a gente vai saber, né? Então, da mesma maneira que nós não tivemos isso, os nossos pais também não. E essa live não é para achar culpados, porque quando a gente tenta achar culpados, a gente condena inocentes. Então, grava essa frase é do Márcio Michele. Ele é um cara incrível e ele fala isso. Quem tenta achar culpados, pune inocentes. Então, nós não estamos aqui para punir seus pais, nós não estamos aqui para achar culpados, nós estamos aqui para entender um sistema que acontece todos os dias, 24 horas por dia. Todos os dias, 24 horas por dia. Então, da mesma maneira que os seus pais, eles depositaram substâncias erradas nos seus tanques emocionais, eles só fizeram isso porque tinham substâncias erradas nos tanques emocionais deles.
Mas aí existe um ponto que chamamos de livre-arbítrio. Isso, você acreditando ou não, existe, você tem isso. As coisas não acontecem com você porque o mundo conspira contra você. É você mesmo criando os seus mundos internos que exala isso para fora. Porém, hoje a era da informação ela joga bastante coisa, né? Mas cabe a você decidir restaurar os seus tanques emocionais sem achar culpados e ter uma vida leve, uma vida próspera, uma vida que tem conflitos, mas os conflitos você resolve com facilidade, eles não vão gerar peso, pelo contrário, cada problema que aparecer você já foca na solução, você não fica se lamentando. Então você já muda de página rápido, você ousa, você faz, ou você não escolher se livrar disso, porque a dor, ela vicia tanto quanto o prazer. E existem muitas pessoas viciadas na dor. Existem muitas pessoas que sofrem das coisas, dos traumas, dos bloqueios do seu passado. E elas não querem se libertar disso. E tá tudo bem, ali é a escolha dela. Mas que existe possibilidade, existe. E o que eu quero falar aqui, que eu vejo também muita gente errando, mas muita gente errando mesmo, é que na hora de cuidar do emocional, elas acham que o emocional você só precisa cuidar quando tem uma doença relacionada ao emocional e que você tá bem lascado com isso. E não é assim que funciona. Não é dessa maneira. O nosso emocional ele dá sinais constantes de tudo que a gente faz. Ele dá sinais constantes. E esses sinais é para nos alertar, da gente evitar um problema lá na frente. Essa semana é uma semana que eu tô fazendo de lives de aquecimento. De aquecimento para quê, Pri? De aquecimento para o evento que eu criei. É um evento que chama Jornada da Conexão Emocional. E por que eu criei essa Jornada da Conexão Emocional? Eu criei porque por muitos anos, eu tinha uma instabilidade emocional gritante. Então, num dia que eu tava muito bem, muito alegre, muito feliz, fazendo planos, querendo realizar, querendo conquistar, no outro dia eu tava desanimada, falando que não tinha sentido, que eu não ia conseguir fazer nada, me diminuindo ao máximo. E, e eu ficava nessas oscilações emocionais. Ao mesmo tempo que eu sabia do meu talento, que eu sabia da minha capacidade, por mais que eu trabalhasse, por mais que eu fizesse, o dinheiro, ele entrava numa mão, já escorria pela outra, eu não via a cor do dinheiro. Então eu tinha a sensação de que o dinheiro fugia de mim. Só que eu tinha sonhos e os meus sonhos precisavam de dinheiro. Eu falava, Deus, por que eu sonho tanto se eu não tenho dinheiro para ter esse sonho? A minha fragilidade emocional me distanciou de Deus. A minha fragilidade emocional não permitia eu acessar Deus da maneira que Ele quer que a gente acesse Ele. Então, o nosso emocional, ele vai ditar tudo da nossa vida. O seu emocional gera doenças físicas. Sim, doenças físicas. Se você tem dor nos ossos, se você tem dor se tem problemas no sistema digestivo, se você tem problemas de pele, se você tem problemas de cabelo, se você tem problemas de coluna, se você tem problemas em rim, em fígado, em tiroide, você tem problemas emocionais que você deveria ter olhado lá atrás para evitar os problemas físicos. Todo problema que seu corpo dá, todo problema é uma resposta que ele tá te dando. É um alerta que ele tá te dando. É um sinal para te ajudar. Porque o nosso corpo é sábio, mas ele é um sábio protetor. Só que se seus tanques emocionais estão fragilizados, esse sistema protetor em alguns momentos pode te prejudicar, porque ele quer te proteger tanto que ele te esconde da realidade. Mas por quê?
porque os seus tanques emocionais estão fragilizados. E aí eu quero pontuar uma coisa aqui. Nós somos 50% do nosso pai, nós somos 50% da nossa mãe. Mas o nosso pai e a nossa mãe não são uma única pessoa. Eles são respostas dos 50% da mãe deles, dos 50% dos pais. Então, por muitos e muitos e muitos anos eu acreditei em vida após a morte, em ressurreição. Eu estudei muito sobre isso. Não tenho críticas nenhuma enquanto cada um acredita de fato no que é melhor para eles. Mas eu percebi, depois de muitos estudos, eu entendi com o tratamento dessa linha que eu faço, que é um tratamento sistêmico, que é um tratamento emocional, que é um tratamento espiritual. Primeiro, que nós somos um todo, nós somos algo completo, nós não somos uma parte, nós não somos um fragmento, nós não somos um ponto, nós somos um todo. E esse todo não é só o que a gente vê, esse todo é algo que transcende a nossa visão. Nós somos corpos de consciência, nós somos um espírito, e o espírito ele tem campos energéticos, ele tem campos espirituais. Então nós não podemos simplesmente nos limitar a ponto, a um único foco. Nós somos um todo. Infelizmente a ciência nos fragmentou, né? A ciência foi nos fragmentando. Eu sou médico, antes tinha um clínico geral que cuidava de tudo. Hoje eu tenho o cara que ele é especialista na mão direita e ele só vai tratar a mão direita. Quando existe alguns momentos que é necessário a gente focar num ponto, mas existem momentos que quando a gente se fragmenta assim, a gente acaba se perdendo. E o nosso emocional, ele não pode ser só emocional. Eu vejo muitas pessoas que chegam para mim e falam, Pri, eu tenho esse problema de pele, eu tenho esse melasma, eu tenho essa queda de cabelo, e eu já fiz um monte de tratamento, não deu certo, e aí o médico vira pra mim e falou assim, é emocional, não tenho o que fazer. Tenho que fazer. Hoje, se você tem algum problema emocional, que você acha que você não tem jeito, que você precisa ficar com ele, tem o que fazer. Restaura os seus tanques emocionais. Se desconecta da carga que você carrega dos seus descendentes. Se desconecta e resolva a carga que você tem dos seus descendentes. E quando eu falo descendentes, vem a parte inteirinha do seu pai, a parte inteirinha da sua mãe, porque você é 50% de sua mãe, você é 50% do seu pai. E nós repetimos comportamentos. E os tanques emocionais, eles são ciclos que nós vivemos, que nos prejudicou de alguma maneira, que nos afetou de alguma maneira, que nos intoxicou de alguma maneira, e a gente precisa alinhar, a gente precisa restaurar, a gente precisa refazê-lo e colocar dentro dele a verdadeira substância. Porque os tanques emocionais, eles geram fluxo de vida. Eles geram a nossa essência do viver. E eles vão, de fato, determinar a maneira como eu me vejo, a maneira como eu vejo o outro, e a maneira como eu me porto no mundo. E a maneira que eu me relaciono a Deus. E se relacionar com Deus não tem nada a ver com religião. Tem a ver com você, de fato, entender quem é Deus, para você entender quem é você. Então, restaurar os tanques emocionais significa você resolver todos os seus conflitos do passado para você conseguir fluir no campo de hoje, porque se você não flui financeiramente como você deveria fluir, se no seu trabalho você precisa se dedicar muito, se você precisa toda hora ficar provando quem você é, se toda hora você sai de um conflito, entra em outro, sai de um conflito, entra em outro, sai de um conflito, entra em outro,
é sinal que você precisa restaurar os seus tanques emocionais. E muitas vezes as pessoas elas não restauram os tanques emocionais, geram nelas os conflitos internos, e esses conflitos internos vão ditando a vida dela. Então, ela tem um conflito interno, ela vai atrair pessoas que vai prejudicar ela, como outras prejudicou, e ela vai estar sempre atraindo, né? Essa frase que as meninas falam de, eu tenho dedo podre para escolher namorado. Não, você não tem dedo podre. Você simplesmente sofreu algo no seu tanque emocional que paralisou o seu fluxo da vida da maneira saudável. Nisso gerou em você um conflito interno, e esse conflito interno faz você atrair pessoas que vão continuar te desestabilizando nesses tanques emocionais. Então é um ciclo. Todo ciclo que a gente vive, que a gente tem, que a gente carrega, para ele ser paralisado, ele precisa de uma ação externa. Bom dia, minha lindeza. E então, quando todo ciclo, então vamos pensar no ciclo menstrual, é algo natural. A mulher, ela tem esse ciclo natural, vem independente dela querer ou não. Começa independente dela querer ou não. Agora, se de fato ela não quer mais aquele ciclo, o que ela precisa? Ela precisa de ação externa de um anticoncepcional para paralisar aquele ciclo. Ou para regular aquele ciclo conforme ela quer. Regulou, beleza. Não, mas eu quero regular e eu não quero que venha mais nada. Então, o que ela vai fazer? Ela vai vai fazer uso contínuo daquele anticoncepcional. Não, mas eu não quero mais nunca mais menstruar. Que aí é uma ação externa mais agressiva. E aí ela remove o útero e ela não menstrua mais. Né? É lógico que não é simples assim, mas é só para exemplificar para vocês. Então, os tanques emocionais, eles vão ditar a nossa vida. Eles vão ditar as nossas ações. Priscila, mas eu já tenho 40 anos e, tipo, o que passou, passou. Não. Presta atenção numa coisa. O tempo não cura absolutamente nada. Ele esconde. Ele esconde as coisas. Ele não dita. Ele não apaga. Ele vai esconder de você. Tá lá no seu subconsciente. O seu subconsciente, ele governa 95% das suas ações. Ou seja, os comportamentos que você tem e que você muitas vezes não consegue controlar ele, é porque tem algo lá no seu subconsciente marcadinho. Tem algo lá no seu subconsciente que ele tá ditando. E ele vai ditar. Existem exercícios que eu faço com as minhas meninas e que elas não acreditam. Não, imagina. A minha mente não faz isso comigo. Faz. Não faz. Faz. E aí, quando a gente começa a realizar os exercícios, elas entendem o quão dominadas elas são pela sua própria mente e o quão fragilizada a sua mente está. E elas não conseguem simplesmente vencer, sabe? Elas não conseguem simplesmente desbloquear, desbravar. Então, dentro dos nossos tanques emocionais, quando a gente não restaura eles, a gente tem dentro deles dores, feridas, mágoas, traumas, bloqueios, né? E quando eu digo feridas, são feridas abertas. Então, você imagina você ter uma ferida no seu corpo, aberto, sangrando, só que você não sabe onde tá. E você tem tanto tempo aquela dor que chega uma hora que você não sente mais anestesia, porque você se acostumou com aquela dor. Mas ela está lá. Isso não impede ela de estar lá. E ela vai gerar dor, ela vai gerar as consequências. Você tá perdendo sangue. Então, quando a gente restaura os tanques emocionais, a gente vai lá e cicatriza aquela ferida. E aí a marca dela vai estar lá. Mas ela não vai te afetar, ela não vai te machucar, ela não vai doer. Você vai lembrar dela, porque outra coisa que é uma ilusão que eu vejo muito das pessoas, eu quero esquecer meu passado. Gente, se você esquecer seu passado, você vegeta hoje,
Porque nós somos a soma do nosso passado. Se nós somos a soma do passado dos nossos pais, como que a gente não vai... se a gente esquecer o nosso passado, a gente passa a vegetar no presente. Você não tem que esquecer o passado, você tem que ressignificar o passado para ele te impulsionar para frente. Você tem que deixar o passado no passado, só que com ele resolvido, para você poder viver o seu agora, para você construir o seu futuro. E a restauração dos tanques emocionais, né? Muita gente me pergunta, tá, Pri, eu entendi. Eu entendi que eu tenho coisas do meu passado que eu preciso resolver. Eu entendi que muitas coisas pode ter vindo da minha infância, da minha gestação, da minha pré-adolescência, muitas coisas. E como que eu faço para resolver isso? São 3 passos, tá? O primeiro passo é uma análise dos seus tanques emocionais. Como os seus tanques emocionais estão? Essa análise ela é feita do útero da sua gestação até a sua vida hoje. Como que a gente faz isso? A gente faz através de ferramentas de tratamentos sistêmicos, a gente vai penetrar no seu subconsciente, tá? E aí a gente analisa como que foi a sua jornada inicial. Então, do útero da sua mãe até hoje. Essa análise vai registrar onde estão as falhas do seu tanque emocional, aonde estão o excesso, porque muitas pessoas acham que o problema nos tanques emocionais é porque, meu pai foi ruim, meu pai não sei o quê, ou outras pessoas viram para mim e falam assim, mas meu pai e minha mãe foram maravilhosos, eu não posso reclamar deles, eu não tenho o que falar deles. Isso não significa nada. Eles terem sido maravilhosos não significa que eles depositaram corretamente o que eles deveriam depositar. Por exemplo, seu pai pode ter sido maravilhoso, mas se ele era um pai que queria você para perto, então ele fazia tudo para você, te dava tudo, te tratava como uma princesinha, você tem dificuldade de seguir na vida. Você tem dificuldade de ir para a vida, de resolver, então provavelmente tudo que você começa você não termina. Provavelmente você tem uma dificuldade de falar não. Provavelmente você tem dificuldade nos seus relacionamentos porque você procura exatamente o seu pai na pessoa que você se relaciona. E o oposto é a mesma coisa. Então, cada ponto... Aqui não estamos falando se o pai foi bom, se o pai foi ruim, se a mãe foi boa, se a mãe foi ruim. Lembra? Quem quer achar culpados pune inocentes. A gente não tá aqui para isso. A gente tá aqui para resolver algo que é responsabilidade sua hoje. Restaurar os seus tanques emocionais. Se você de fato quer ter uma vida próspera, abundante, se você quer de fato sonhar algo, ir lá, realizar, conquistar, fazer, se você quer restaurar seu casamento, se você quer restaurar sua maternidade, se você quer restaurar o seu corpo físico, se você quer restaurar algo que você vem lutando para restaurar e não tá conseguindo, então você precisa ir focar nos seus tanques emocionais. Porque você focando nos seus tanques emocionais, você vai lá e aí você automaticamente, é automaticamente, por quê? Porque a gente foi na raiz. Então vamos pensar num morangueiro. Eu nem sei se é assim que fala, uma árvore que dá morango. O morango nasceu com um bichinho. Eu vou lá, eu arranco os morangos. A árvore ficou limpinha. Aí eu pego e dá o novo ciclo do morango, nasce de novo os morangos com bichinho. Eu falo, caramba, meu, o que tá acontecendo? Para eu resolver o problema do morangueiro, eu tenho que tratar a raiz. Muitas vezes, quando a gente tem alguma plantinha, a gente tem que jogar na terra algum remédio, um adubo mais potente. A gente tem que fazer alguma coisa na terra. Por quê? Porque aí aquilo vai tratar a raiz. Automaticamente você tratou a raiz, o morango vai nascer saudável. Eu não tenho que ir no fruto. As pessoas elas se preocupam muito com o comportamento. Ai, meu Deus, mas o fulano é isso, o fulano é aquilo, o fulano faz isso.
ele não muda. Ele tenta, mas não muda. Fala que vai mudar, mas não muda. Ele não vai mudar o comportamento dele focando no comportamento dele. Ele tem que mudar focando nos tanques emocionais dele. Porque os tanques emocionais vão gerar os conflitos internos e os conflitos internos vão gerar os comportamentos ruins. Amanhã eu vou fazer uma live falando sobre os conflitos internos. Então hoje eu tô falando sobre a base das emoções, que são os tanques emocionais. E amanhã eu vou falar sobre os conflitos internos. As pessoas, elas precisam saber o que são conflitos internos. Muitas pessoas, mas muitas mesmo, elas têm conflitos internos que tá impossibilitando elas de construir coisas. E elas não sabem disso. Por exemplo, eu tenho uma cliente que eu falo para ela que ela tem fortuna nas mãos. E ela não consegue concretizar essa fortuna nas mãos. Por que que ela faz isso? Porque ela tem conflitos internos que impedem ela de acessar. E esses conflitos internos, eles precisam ser restaurados dentro dos tanques emocionais dela. Quando você tem problema nos seus tanques emocionais, você conta histórias para você mesma, para te convencer de você permanecer naquilo. Mas tudo o que acontece, a gente consegue restaurar. Por quê? Porque Deus não erra, gente. Deus não erra. Ai, essas pessoas que falam, eu nasci assim. Não, você não nasceu assim. Algo aconteceu, inclusive na sua gestação, que talvez você não saiba, que gerou uma pane, um defeito nos seus tanques emocionais. E aí, com o decorrer da vida, da estrutura familiar, da cultura do seu lar, da sociedade que você vive, você vai gerando consequências ruins para você mesmo. Mas tudo é possível de ser tratado. Tudo é possível ser restaurado. E a partir do momento que você restaura os seus tanques emocionais, a sua vida, ela flui. É como se você fosse um manancial, um rio, e ele tá bloqueado com barragens. Essas barragens é a falta de restauração nos tanques emocionais. Restaurou os tanques emocionais, essa barragem flui. E por isso que não tem como eu olhar para você e olhar só uma parte de você, porque essa barragem, ela é um todo. Então, a restauração dos tanques emocionais, ela não vai gerar só um benefício para você num determinado ponto, ela vai gerar um benefício para você no contexto inteiro. Mas a minha missão, qual que é a minha maior missão? É ajudar mulheres. Por quê? Porque mulheres têm uma missão aqui na Terra diferente dos homens. Entendam, o homem não é melhor do que a mulher não é melhor do que o homem. Mas a mulher, ela tem uma missão diferente aqui na Terra, ela tem uma missão de gerar. E ela não tem uma missão só de gerar uma vida no útero, ela gera tudo o que está em volta dela. E se ela tá fragilizada, debilitada, com seus tanques emocionais totalmente desestruturados, o que ela vai gerar em volta dela não vai ser bom. Então, a minha maior missão hoje é mulheres. Eu cuido de mulheres. Eu não atendo mais homens. Eu atendia já, mas hoje eu não atendo mais. Só que a demanda de mulheres que está chegando até mim, ela é muito, muito intensa e grande e individualmente eu não vou dar conta. Então, eu estruturei esse tratamento, eu descobri esses tanques emocionais, eu entendi como eles funcionam, e através desses tanques emocionais eu consigo ajudar milhares de mulheres de uma vez só. E eu consigo atendê-las com qualidade, ajudá-las de fato a restaurar os seus tanques emocionais, para elas viverem de todo o potencial que elas nasceram para viver, porque se a gente não restaura os nossos tanques emocionais, a gente vive uma partezinha só do nosso potencial, e a gente acha que a gente já tá vivendo um monte. Então, os 3 passos para restaurar os tanques emocionais é a análise dos tanques como eles estão, e essa análise ela precisa ser do útero até os dias de hoje. Depois que analisou, nós já automaticamente vamos restaurar.
Restaurou o tanque emocional, o terceiro passo é qual? Preencher esse tanque emocional com os devidos líquidos. O líquido que vai gerar de fato o fluxo da vida para você fluir no que você quiser fluir, da maneira como você deseja e você nasceu para fazer isso. Então, quando os seus tanques emocionais estão restaurados, como eles têm uma conexão com o outro, eles vão gerar o fluxo da vida e aí automaticamente todas as suas áreas que têm falhas vão ser preenchidas. Amanhã eu vou falar sobre conflitos internos. A parte pós os tanques emocionais, né? Uma consequência dos tanques emocionais, e é muito importante a gente entender o que são conflitos internos. Então amanhã eu vou falar sobre ele. A jornada da conexão emocional, para quem que é? É para você, mulher, que você deseja avançar na sua vida profissional e você se sente estagnada, ou você trabalha muito, você ganha dinheiro com o que você faz, mas você não tá feliz, ou você boa semana, minha linda, obrigada por ter ficado. Ou você pega e, por exemplo, você trabalha muito, 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 você ama o que você faz, mas você não ganha dinheiro suficiente com o que você ama. E você se frustra. Você se dedica à maternidade, mas você se sente usada, você se sente desvalorizada, você não se sente retribuída. No seu casamento, você sente que sempre falta alguma coisa. Ou você faz mais, ou você faz menos, nunca tá bom, não tá do jeito que você gostaria. Então, todas as áreas da nossa vida, elas precisam estar em constante equilíbrio. Se uma área tá muito boa, mas a outra tá ruim, você precisa restaurar os seus tanques emocionais. Então, a jornada da conexão emocional é para você. É para você que tem algo travado na sua vida. Você não sabe como destravar. E é na jornada da conexão emocional que você vai descobrir o que é de fato para você fluir. Então, compartilhe esse vídeo com o maior número de mulheres. Eu quero fazer um movimento, eu estou fazendo um movimento de mulheres. Em dezembro eu comecei, foi sensacional o resultado, eu fiquei muito feliz. E eu tô repetindo isso agora, porque fez muito sentido. E se a minha missão é ajudar o maior número de mulheres a se olharem no espelho e se sentirem valorizadas, não se sentirem mais sobrecarregadas, não se sentirem cansadas, não se sentirem usadas pelas pessoas que ela ama. Então, eu retomei esse movimento porque fez muito sentido. A minha demanda da agenda, graças a Deus, tá muito cheia. Mas eu não quero parar. Eu quero continuar usando o dom que Deus me deu, o talento que Deus me deu, a cura que Deus fez em mim, as transformações que eu obtive quando eu descobri o que eram meus tanques emocionais, quando eu descobri como eu podia resolvê-los. E quando eu de fato restaurei, fiz análise, restaurei eles e preenchi da maneira correta, a minha vida, ela fluiu. Eu não tenho ausência de problemas, mas os problemas hoje não me paralisam. Pelo contrário, os problemas eles me intensificam e faz eu querer fazer cada vez mais e mais e mais. E existem mulheres que estão à sua volta que não me conhecem. E através da sua vida, você pode ser o degrau da primeira solução da vida delas. Então, compartilhe esse vídeo com o maior número de mulheres. Nós temos que fazer um movimento de mulheres. As mulheres estão adoecendo, porque elas estão sobrecarregadas, porque elas não estão na posição que elas deveriam estar, porque elas estão lutando coisas que elas não deveriam lutar, e elas estão completamente desgastadas, completamente desestruturadas. Então, compartilha. Vamos fazer um movimento. Amanhã tem mais live, 7 horas da manhã. Estarei aqui de novo. Vamos colocar um foguetinho aí nessa semana para o emocional de vocês começarem a dar luz. A gente precisa colocar luz nos problemas.
para de fato a gente ir lá e resolver. Tudo pode ser restaurado, tudo pode ser mudado. É só a gente não achar culpados, para não punir inocentes. A gente ter autorresponsabilidade. Você tem um poder que você pode resolver o seu emocional. Você pode resolver a sua vida. Lembra, o emocional tá sendo o mal do século. Por quê? Porque as informações não estão sendo completas. E eu tô aqui para dar essa informação para você. Então compartilha com o maior número de pessoas. Coloca aqui nos comentários qual foi a informação mais importante que mexeu aí com você. Qual foi a informação que mais te incomodou? Qual a informação que chocou com você? Coloca aqui nos comentários que isso tudo é revelação do seu subconsciente, é revelação do seu emocional. Ele tá dando respostas, tá bom? Então é isso, um beijo enorme, espero vocês amanhã e vamos continuar com esse movimento feminino porque nós temos um poder que vocês não imaginam. Um beijo, meninas!